É um pré-amperímetro, beleza. Então, vamos ver como é que esse cara aí ele se transforma num ohmímetro. Né? Então, o que é um ohmímetro? Um ohmímetro é um medidor de resistência elétrica. Né? Então, ele vai medir a resistência em cima do resistor. E como é que a gente sabe? Oi, não entendi. Isso, mas a gente tem que pensar nisso, né? Mas é isso aí mesmo. Porque justamente um ohmímetro, como é que eu tenho, como é que eu sei a resistência? Não é tensão dividido pela corrente, é tensão dividida pela corrente. E o meu galvanômetro vai medir o quê? Vai medir justamente a corrente. Então eu preciso fazer uma corrente circular aí, né, para mim poder fazer um trabalho, né, e chegar na resistência. E eu vou ter que então relacionar esses dois aí, né? Eu vou ter que relacionar essa corrente com a resistência. E obviamente que eu vou ter que colocar então um gerador aí, entendeu? Eu vou ter que colocar um gerador. Por quê? Porque se eu não colocar um gerador, eu não tenho como ter uma corrente. E obviamente eu não vou ter o meu valor de resistência que eu quero. Então por isso que no ohmímetro, né? Então tá aqui, ó, nosso multímetro analógico. Vocês teriam prazer de trabalhar com isso se vocês estivessem no laboratório da Uninove, né? Então, tô lá com o nosso ohmímetro analógico. Então ele está aqui do lado direito, tá? O que tem lá dentro dele? Basicamente ele tem uma fonte, né, uma bateria, duas baterias, enfim, uma fonte de tensão, né, são pilhas aí no caso para ele funcionar, tá? Aqui eu tenho o nosso galvanômetro, então ele tem uma resistência que a gente chama de G, tá? É a resistência do galvanômetro. Ele tem uma resistência que a gente chama aqui, ó, do resistor limitador, então é o R2 aqui, que é o nosso resistor limitador. E ele tem mais uma resistência aqui ajustável, que é para quê? Para a gente fazer o nosso ajuste de zero, tá bom? E aqui, basicamente, do lado de fora, né? Então aqui são os terminais do ohmímetro, né? Então, do lado de fora eu tenho o resistor que eu quero conhecer, né? O resistor que eu quero conhecer. Então, por que eu preciso desse resistor de ajuste de zero? Porque essa fonte aqui, ó, ela vai mudando o valor dela. Conforme vai gastando a bateria, conforme a pilha vai ficando mais antiga, né? Essa fonte aqui vai gastando e aí o valor dele, né, não bate mais. Então eu tenho que ajustar esse zero. Então, antes de fazer qualquer medida com o ohmímetro, o que eu faço? Eu tenho que fazer um ajuste de zero. Então, o que eu faço aqui? Eu junto as duas provas, ó. Então, elas são juntas. Eu coloco um curto-circuito nas duas pontas, né? E aí eu venho no botãozinho aqui, ó, de ajuste e coloco ela em zero. Então tá aqui, ó. Coloquei, tá aqui uma ponta, ó. Tá aqui a outra. O que eu fiz com elas? Ó, coloquei um curto-circuito aqui, ó. Tá vendo que elas estão curto-circuitadas? Então eu tenho que indicar zero. Se ele não indicou esse zero aqui, ó, tá aqui o meu zero, ó. Se ele não indicou esse zero aqui, você vem aqui no ajuste e, né, trabalha nele para ficar em zero. É isso que você faz, né, Paulo? Então eu tenho certeza que quando eu uno as duas pontas, o meu resistor RX, ó, ele é igual a zero, né? E obviamente quando eu colocar um resistor RX aqui, a minha corrente vai ser menor do que essa indicada no ponto de zero, né? Porque quando eu coloco aqui, coloco em curto, ele vem aqui no máximo do galvanômetro. Quando você abre as pontas, qual que é a resistência que vem? Ele vem aqui para o canto esquerdo, ó, e ele vai ler sempre infinito. Por quê? Entre essas duas pontas abertas, a resistência que tem aqui é
infinita, tá? Então é um cara que sempre, em qualquer escala, ele vai ter o 0, que é a ponta fechada, e vai ter o infinito, que é a ponta aberta. Ok? Nunca usou ele? Beleza. Então, ó, qual que é a corrente máxima, que seria a corrente aí do nosso galvanômetro, tá? É justamente a tensão, né, dividido pelos resistores com as pontas em curta. Então, quando você coloca as pontas em curtas, qual que é a resistência? É a resistência R1 que você ajustou, é a resistência do limitador, que vai fazer a escala, e o G, né, que é a resistência do galvanômetro. Então a gente chama esse conjunto aí de R-ohm, né? Ó, essa soma das resistências chama de R-ohm. Bom, o meu Imax, ele é fixo, né? Ele é fixo, porque ele vai depender do galvanômetro. Então a nossa tensão aí vai ser o Imax vezes o R-ohm, tá? Se eu colocar um RX, né? Então coloquei um RX aqui no circuito. Então fui lá e coloquei o RX no circuito. O que vai acontecer com a corrente que vai ser indicada? Que tem que ser uma corrente menor que aquela corrente máxima, né? O que vai acontecer? Eu vou ter esta fonte aplicada no tal do R-ohm, né? Esse cara aqui, ó, a resistência do ohmímetro, que é todo esse conjunto aqui, mais o RX. Mais o RX. Tá? E eu sei que essa tensão aqui V é o quê? É a corrente máxima vezes o R-ohm. Né? Então, se eu puxar, né, passar o Imax aqui dividindo, a relação entre a corrente indicada e a corrente máxima vai ser o quê? Basicamente isso aqui, ó. A resistência do ohmímetro dividido pela resistência do ohmímetro mais RX. Tá bom? Então você vê que essa menina aqui é não linear, né? Ela depende do RX aqui. O RX pode ser de 0 a infinito, então essa relação aqui é não linear. Ó. Ó, o que acontece aí? Ó. A corrente no galvanômetro, ó, ela vai de 0 até Imax. E o meu resistor RX, ele pode ir de 0 até infinito. O que vai acontecendo com essa corrente aqui? Ó? Ela vai percorrer aqui, ó, exponencialmente. Então, se você olhar a escala do galvanômetro em si, que é uma escala de leitura de corrente, ó, ela é linear. Vai de 0 até Imax aqui, ó, e ela passa, o meio da escala está exatamente na metade da escala. Então, é uma escala linear, só que ele mede o quê? Ele mede corrente. Né? Então ele mede essa corrente aqui, ó. Ele mede essa corrente aqui linearmente. Porém, a relação com a resistência é uma relação não linear. Ó. Então o que acontece? Ó? A escala do meu ohmímetro, ó, como é que é a cara dela? Ó? Ela começa do zero, ela sempre tem que ter o zero, e ela vai acabar aqui no infinito. Ó. Então, você vê um ohmímetro aqui, ó, você vai ver que ele, ó, tem uma escala aqui que ela está muito fora, aqui, né? Muito não linear. Qual que é o ideal de leitura? O ideal de leitura é entre essa faixa aqui e essa faixa aqui, ó, de 2 aqui, ó. Então o seu ponteiro tem que estar nessa faixa aqui para me ter uma leitura interessante, tá bom? Ter uma leitura interessante. Acima aqui do 100 e abaixo aqui do 2, você deve mudar o valor do R2, ó, mudar o valor do R2 para ajustar a sua escala. E ele cair aqui no meio, tá bom? Então como é que eu mudo o valor do R2? Ó, então eu vou voltar aqui na foto, ó. Então você muda o valor do R2 mudando aqui essa escala aqui, ó. Então você vem aqui nesse cara aqui e muda a escala. Mudou a escala, tem que ajustar o zero de novo, tá?
Beleza? Dúvidas de uso aí do nosso multímetro analógico? O digital já tem uma vantagem que eu não preciso ajustar o zero, né? Então ele não precisa ajustar o zero. Mas alguém? Só o Matheus? Não tem dúvida? E o resto, pessoal? Ninguém tem dúvida? Praticamente 100 pessoas aí na sala e ninguém com dúvida. Obrigado. Vou gravar isso e mandar pro meu coordenador, hein? Agora que vai entrar, né? Olha o que acontece aí, ó. O que ele pediu para calcular? Aqui. Tá aqui, beleza. Então, ó, eu tenho um ohmímetro. Então, o ohmímetro do jeito que a gente desenhou lá para vocês, tá? Ele tem um galvanômetro com resistência 80 ohms, né? Então a resistência dele é 80 ohms. Ele tem um fundo de escala de 10 miliamperes, né? E a sua bateria é de 5 volts. O que a gente quer saber? A gente quer saber qual que vai ser a corrente do galvanômetro para que ele tenha uma indicação de meia escala, né, de 500 ohms aí, tá bom? Então ele tem que parar lá no meio da escala aí. Ok? Então qual que é a corrente de meio de escala? Qual que é a corrente de meio de escala desse galvanômetro? É metade do máximo, né? Então essa menina aí não precisa nem calcular demais, uma vez que indicação de meia escala, né, é justamente 5 miliamperes, né? Corrente pelo galvanômetro para uma indicação de 1000 ohms. Então o que acontece? Ó? Coloquei aqui um resistor aqui, ó, de 1000 ohms. Aqui, eventualmente, essa pergunta aqui pode ser meio escabrosa. Eu vou dar uma olhada nisso que eu peguei esse slide do professor Jerry. Vamos ver se ele fez isso aqui mesmo, tá? Mas qual que é a ideia aqui, ó? Eu tenho que o meu galvanômetro, então, ele tem um G de 80 ohms, né? Então a resistência dele aí é 80 ohms. A resistência do ohmímetro em si, né, é de 500, o RF, né? Por quê? Eu tenho VF, que é a minha tensão, 5 volts, e o fundo de escala, a corrente do fundo de escala, vou colocar um izinho aqui, a corrente de fundo de escala é 10 miliamperes. Então, o que é esse meu R ohm? O meu R ohm, ele vai ser justamente a tensão que eu tô, né, dividido pela corrente de fundo de escala, ou seja, vai ser a tensão de 5 volts dividido pelos 10 miliamperes. Está aqui, ó, 10 miliamperes, ok? Então, 10 é 5 dividido por 10, isso aqui dá meio. O miliampere aqui subiu para cima, ele é 1000. 1000. Então, 1000 vezes meio, isso aqui dá os 500 ohms aqui, né, do R ohm aqui. Ó. Então, esse cálculo aqui, tá bom? Tranquilo? Deixa eu apagar essas anotações aqui. Ok.
que ele quer lá? Ele quer, então, se eu colocar aqui um resistor de 500 ohms aqui, ó, então eu coloquei aqui um resistor de 500 ohms, qual que vai ser a minha corrente, né? Qual que vai ser a minha corrente? Então vai ser este valor aqui do R ohm mais o RAX, ó, que é 500 também. Então aqui eu tenho 500, aqui eu tenho mais 500, dividido pelo meu 5, né? Então eu tenho lá 5 volts dividido por 500 mais 500, tá? Então isso aqui vai dar então esses 5 miliamperes, ok? Então, ó, voltando aí, então a nossa corrente fundo escala é 10, para meia escala, então deu os 5 miliamperes que a gente estava colocando mesmo, tá bom? Certinho. Corrente no galvanômetro para uma indicação de 1000 ohms. Então, nessa escala aqui, o que acontece? Quando tiver aqui na metade, ele tem que estar indicando 500, né? Então, corrente pelo galvanômetro é uma indicação de 1000 ohms. O que vai acontecer? O meu RX aqui, ó, vai mudar. Agora ele não vai ser mais 500, ele vai ser 1000. Tudo bem? Faz aí, quanto vai dar isso aí? Vamos lá, turma? Pega a calculadora aí, faz aí esse cálculo, vamos ver quanto vai dar. Ó, enquanto vocês fazem aí, eu vou dar um segundinho aqui para me pegar uma água, tá? Opa, já temos alguns cálculos aí, hein? Então vamos lá, ó. O que vai acontecer aqui agora? Então, quem colocou aí 3,33 miliamperes, né? Beleza, tá bom? Então aquela coisa que eu falei para você, né? Então no RXB, ou seja, o meu RX aí
agora vale 1000. Então, no valor desse RXA, que antes valia 500, agora eu tenho 1000, tá? E aqui é a mesma coisa para o galvanômetro de 100. Então, o meu RXC, né, ele vai valer 100. Então, eu vou trocar, vou tirar lá, no caso aí, eu vou tirar o 1000 aqui e vou colocar 100. Obviamente que a corrente tem que ser maior do que essa aqui, né? E também maior do que essa aqui, tá bom? Tá lá, ó. Então, aqui vai ficar os 5 volts, né, dividido pelo RXC, que vale 100, mais o meu R ohm, que é constante, né, e vale, ó, o 500 aqui, ó. Então, 500. Tá, ok, ó. Então, isso aqui vai me dar, então, 8,33 miliamperes. Obviamente, né, mais do que esse resistor de 500, o que é óbvio aí. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Fechou? Podemos ir para frente? Oi? Oi? Esse resistor de 1000, ó, esse aqui eu fiz para esse de 100, ó. Tudo bem? Ó, eu fiz para esse de 100 aqui. O de 1000 ohms seria o quê? Seria 5 dividido pelo RXB, que vale 1000. Tá aqui, ó. Mais o meu resistor, a resistência do meu ohmímetro, que vale 500. Tá aqui. Então, tá? Então. Aí 5 dividido por 1500 dá os 3,3333 miliamperes. Tá bom? Então, aqui esse aqui eu falei, esse aqui o pessoal já estava calculando aí, né? Deu um tempo aí para calcular. Esse aqui de baixo eu não dei tempo nenhum, eu mesmo fiz, tá? Tranquilo? Podemos ir para frente, pessoal? Ótimo, então. Bom, então só um detalhe aqui. Eu trocando o R2, eu troco, né, esse R ohm. Então, na hora que a gente muda a chave seletora, eu estou mudando quem? Eu estou mudando este R2 aqui, tá? Estou mudando esse R2 aqui. Então, aquelas multiplicações vezes 1, vezes 10, né, vezes 1K, é o que eu estou selecionando? Eu estou selecionando esse resistor limitador aqui,